Alô, Jana Machado, audiência do Portal Desacato, neste JTT diário de pandemia, de coronavírus. Estamos em casa, você está em casa, imagino que sim, que você também está em casa. Quem está na sua casa é a jornalista Magali Moser, e com ela vamos dar continuidade à conversa que estamos tendo, cada 2 programas, sobre o papel do jornalismo, como o jornalismo, tanto independente quanto tradicional, no Brasil, no mundo, está cumprindo, está se comportando nesta pandemia. Bom dia, Magali. Bom dia, Raul. Bom dia, audiência do JTT. É um prazer estar com vocês. Pois então, como estás vendo tu, enquanto cidadã, enquanto profissional do jornalismo, os movimentos da imprensa, as ações da imprensa? Bom, Raul, eu acho que num primeiro momento, num país marcado por tantas desigualdades como é o Brasil, e desigualdades eu falo aqui de todas as ordens, e ainda impactado pela força das notícias falsas, eu entendo que o jornalismo ele acaba assumindo um papel de ainda maior relevância, de maior centralidade. É um momento atípico, inesperado, e nesses momentos de crise, de gravidade, que é o que nós nos encontramos, talvez fique ainda mais fácil a compreensão desse papel, não só do jornalismo, como também da ciência. Eu lamento que, para parte da população, infelizmente, isso só ocorra nessas situações, né? Somente diante dessa gravidade da situação que nós vivemos, parte da população reconheça finalmente a potencialidade e o papel central desses 2 fenômenos fundamentais em qualquer sociedade contemporânea, que é a ciência e o jornalismo. A gente tem visto aí nos últimos tempos movimentos negacionistas, de negação da ciência, ao mesmo tempo também um processo de deslegitimação do jornalismo, que parecem ter se fortalecido nos últimos anos e nos impõem aí grandes desafios pela frente. Eu tenho acompanhado as últimas edições do JTT, as entrevistas conduzidas por você, Raul, com especialistas, meus grandes mestres no jornalismo também, o professor Samuel Lima, da Universidade Federal de Santa Catarina, assim como o professor Laurindo Leal Filho, da ECA USP, já pontuaram aí em profundidade as diferenças na cobertura das mídias alternativas e tradicional nesse momento. Também fizeram, no meu entendimento, uma ampla contextualização nacional sobre a cobertura midiática aí no país. Mas o que eu proponho nesse momento, com essa análise, é mais focar esse nosso olhar para a cobertura local e regional, que eu entendo que também tem um papel central aí nessa divulgação, nessa disseminação da informação no combate à pandemia. Enquanto a isso, eu estava olhando hoje pela manhã o Diário Catarinense, muito rapidamente, porque, enfim, o tempo nos tem às pressas, né, desde cedo, mas que dúvidas que estão as manchetes, que dificuldade que a grande, aspas, imprensa local tem para conformar a realidade e os interesses dos patrocinadores. Né? De repente, por um lado, apoiar a quarentena, digamos, o discurso de Bolsonaro de ontem à noite, meio recuado, meio aceitando que a pandemia é um fato real, por outro lado, dizendo, bom, estamos perdendo tantos e tantos milhões no estado de Santa Catarina, né? Como é que eles conseguem fazer essa dubiedade quando, na verdade, uma vida apenas já é uma vida perdida já é uma derrota, né, Magali? Exato, Raul. Pensando especificamente na cobertura em nível local, regional, em Santa Catarina, que foi, é preciso dizer, um dos primeiros estados do Brasil a adotar medidas de contenção, que foram amplamente incorporadas e divulgadas pela mídia, pela imprensa catarinense. Esse é um aspecto, eu acho, também necessário de ser lembrado nesse momento. Então, nesse sentido, eu reconheço aqui o trabalho fundamental. Precisa ser elogiado o trabalho jornalístico dos veículos de comunicação catarinense nesse sentido. Mas é necessário estabelecer alguns aspectos aí para pensar essas questões. E eu elenquei alguns deles, né? Além desse aspecto de medidas preventivas com precaução que foram tomadas e amplamente incorporadas pela imprensa, que teve um papel fundamental aí nesse sentido de difusão, esse gesto, né, ao aderir esse movimento precoce
adotado aqui no Estado, um outro aspecto que eu considero importante, pensando especialmente nas condições de trabalho dos jornalistas, foi a coerência de algumas empresas em adotar o regime de trabalho remoto, né, o chamado home office, permitindo que os seus funcionários trabalhassem de casa. Eu acho que é uma medida coerente, também vejo como um ponto positivo a ser destacado. Mas é claro que há limitações também, aspectos limitados da cobertura, e um deles, o que me chama a atenção, pensando nos veículos tradicionais, tanto no âmbito local e regional aqui do Estado, é a construção de um discurso, de uma narrativa, de que nós temos que aprender a conviver, a lidar com o vírus, que é entoado agora pelo atual governador do Estado, sobre a pressão, é claro, de diversos setores da indústria, do comércio, e a ausência de uma fala, de um contraponto a essa narrativa. A gente vê poucos espaços, né, um silenciamento da voz dos trabalhadores nesse debate. Todos os dias a gente acompanha em vários veículos de comunicação essa voz predominante falando nesse sentido, né? Ganhando espaço em jornais de diferentes plataformas sem qualquer contraponto. E a gente vê que o governador do estado, então, ele está sendo pressionado por diversas forças a ceder e, inclusive, a rever decisões técnicas. Então, eu te diria que, na minha perspectiva, né, na minha forma de olhar, essa falta de contraponto na cobertura dos veículos da mídia tradicional é algo que tem me chamado a atenção como um ponto a ser considerado aí nessa análise da cobertura, né? Pareceria que isso já é uma antecipação de que depois da pandemia todo mundo volta a seu espaço natural. Aqueles veículos e aqueles, inclusive, colegas nossos que defendem os interesses dos patrões, dos empresários, das multinacionais, continuarão a fazê-lo e o restante da mídia independente, alternativa, enfim, continuará com seu papel. Dá a ideia de que esse cenário que tínhamos antes da pandemia não vai mudar, que esse reposicionamento, evidentemente, muito louvável, e o papel, concordo contigo, o papel da imprensa catarinense tem sido muito bom nesse aspecto, mas dá a ideia de que não há como se iludir de que isso vai ser uma constante depois da pandemia. E esse é um grande problema onde nós, jornalistas, temos que trabalhar muito. Uma narrativa diversa para um mundo diferente. Porque se supor que numa pandemia mundial desse tamanho, ninguém de nós saia igual, nem como cidadãos, nem como jornalistas. Magali Moser, te agradeço demais. Este espaço está aberto para ti. E realmente, os professores têm feito um trabalho extraordinário. Hoje em dia você é uma profissional altamente gabaritada, muito querida e muito reconhecida no jornalismo catarinense. E o merece. Obrigado, Magali. Raul, eu te agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade. Parabéns para toda a equipe que tem feito esse trabalho também na linha de frente aí de levar informação tão importante, especialmente nesse momento. E eu quero te dizer, quero fechar a entrevista dizendo que eu sou uma pessoa otimista. Eu quero acreditar que talvez o coronavírus ele tenha vindo para dizer que não é mais possível a gente viver numa sociedade tão desigual, tão perversa, não é possível a gente aceitar que parte da população resida em condições de precariedade total, como em favelas, sem saneamento básico. Eu quero ser uma pessoa otimista e acreditar nesse sentido, Raul, que isso tudo vai vir no sentido de demonstrar outros caminhos, outras formas de vida, outras possibilidades, não só para o jornalismo. Que assim seja, Magali Moser. Jane Machado, voltamos contigo. Continua o JTT especial de pandemia, quarentena, ficando em casa. Tchau, tchau.